Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério e tratando de um dos assuntos fundamentais para o nosso país e para o mundo, agricultura, produção de alimentos. E agora existe um problema, além de todos os outros já citados pelo deputado Valdir Colaro, que está preocupando e deve merecer muita atenção. A violência chegou ao campo e tem agricultor abandonando o campo por falta de segurança. Qual é essa situação real? Isso realmente acontece e em que grau a violência chegou até o campo, deputado? Olha, nós temos aqui que pensar o que nós queremos com o Brasil. Como é que nós queremos ocupar esse Brasil de Deus? 8 milhões de quilômetros quadrados. E hoje está assim distribuído. Nós plantamos 8% do Brasil. 8%, mais 21, 22% de pecuária, 30% é o que ocupa a agropecuária brasileira, com 220 milhões de toneladas de grãos, mais 200 milhões de cabeças de gado, e produzimos 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos, se você considerar hortaliça, fruta, 1 bilhão e 300 milhões. Isso em 30% do Brasil, onde esses 30% do Brasil tem 20% de floresta, dentro das propriedades. Então, você veja, nós temos lá 30%. O restante do Brasil é assim. Nós temos 13,5% do Brasil que é terra indígena. Terra indígena. Com 800 mil indígenas, mais ou menos, 400 mil na cidade, passando fome. Com todas essas terras. Então, os indígenas têm em torno de 110 milhões de hectares, que dá uma vez, quase 2 vezes o que se planta no Brasil. Nós temos 20% de parques, que os governos, desse e outros governos, desapropriaram e não pagaram os proprietários. Nós estamos devendo 20% do Brasil aos proprietários sem pagamento. Esses são os parques. Nós temos, na questão da reforma agrária, nós temos aí 90 milhões de hectares, 1,5 vezes que se planta de terras que já foram desapropriadas para a reforma agrária para 900 mil famílias. E 70% dessas famílias têm cesta básica. Não plantam nada. Plantam para comer, né? Porque o governo deu as terras lá e abandonou essas pessoas. Agora nós estamos tentando recuperar, torná-las produtivas. Quantas mil famílias? 900 mil. 70% dessas estão há mais de 30 anos em cima das terras e não receberam o título definitivo. Por quê? Porque o MST, né, que comandou esse processo, colocou as pessoas lá e quem não respeita, não obedecia o MST, era expulso. Quem não pagava o dividendo para o MST, com o dinheiro público que ia para lá, era expulso. Hoje nós temos a Lei 13.465, que é a regularização fundiária, que diz o seguinte, que MST não existe mais, agora existe a lei. Você tem que aplicar a lei. Aquele que está dentro da lei, que tem característica para poder receber um título, receber uma área de terra, ele vai ser assentado, senão não vai. Então esses movimentos que estão aí de invasão de terra, é tudo balela, tudo milícia. Milícia não funciona mais. E então nesse processo todo que nós temos, agora nós tivemos um estudo da Embrapa, que o Brasil tem 66% de florestas nativas em pé. 66%. Se você pegar pastagens plantadas e essas pastagens nativas, né, como Pampa, Pantanal, nós vamos ter aí mais de 70% no Brasil terras intocadas. Intocadas. Então, o agricultor hoje ele preserva os 20%, né, na propriedade no sul, 35% no centro-oeste e 80% na Amazônia. Só o agricultor faz preservação do meio ambiente. Quem que deixa 20% do seu terreno, do seu apartamento, para alguém preservar o meio ambiente? Nós fazemos isso na cidade, eu moro na cidade, você mora na cidade. Sim. Quem faz isso? Ninguém faz, né? O agricultor paga essa conta sozinho, do patrimônio dele. Só existe isso no Brasil. Os outros têm essa questão de você preservar, mas são pagos por isso. Os Estados Unidos fazem um contrato com o agricultor. Sim, olha, você vai deixar aqui 20% da propriedade sem plantar 5 anos, você vai ganhar tanto por ano, né? Nós criamos a cota de reserva ambiental para que ele receba pelas florestas mantidas, mas o governo não regulariza e ele não recebe nada por isso e paga imposto ainda em cima dessa área. Então, nós temos que ver o que o Brasil quer. E, na verdade, assim, ou nós damos segurança jurídica para o proprietário, ou esse Brasil virou no caos. Por quê?
o pilar da democracia é a propriedade privada. Sim, a família. Sim, se você quiser o socialismo, que não reconhece a propriedade privada, o comunismo, que não reconhece a sociedade privada e nem as pessoas, ele não reconhece nem governo, né? Porque o comunismo não existe governo. O pessoal diz que eu sou comunista. Tem até um presidente da República aqui, o presidente. Eu sou o presidente da República pelo Partido Comunista do Brasil. Bom, o Partido Comunista não tem governo. Como é que você vai ser presidente se não tem governo? O comunismo é você vai para a comuna, vai para a praça acertar aquilo que tem que ser resolvido, não é assim? O socialismo, né, é um governo que monopoliza tudo o governo faz. Eu penso, você não precisa pensar, eu penso por você, é assim. E não respeita o direito de propriedade. Tem muito partido aí socialista brasileiro, né, que pregando democracia, etc., quando ele não reconhece o direito de propriedade. Então, ou nós paramos com isso e damos condições para que o homem do campo seja respeitado, tenha o direito de propriedade, tenha, inclusive, o direito de ter armas para defender o seu patrimônio e a si próprio, a sua família, o Brasil não vai. O que hoje você tem aqui fazendas invadidas, destruídas, ninguém toma providência, você tem indígenas cobrando pedágio em rodovias federais, ninguém toma providência. Então, essa é a questão. E além do roubo, né? Hoje as fazendas estão sendo assaltadas. Né? Nós criamos a lei do abigeato, né? Que é o roubo de animais, que duplica a pena de quem faz o roubo de animais, mas mesmo assim não conseguimos atacar, porque se você colocar alguém com uma segurança lá, você é considerado como milícia, né? Não pode fazer isso. Então, realmente, o homem do campo está assim, numa insegurança total, tanto jurídica como física e patrimonial, e nós temos que dar essa segurança, e o governo que vem aí, o próximo governo, tem que assumir essas responsabilidades. E que tipo de segurança o senhor acha que precisa lá no campo? Você sabe que o campo são propriedades que vivem isoladas, né? Você não vê a polícia andar lá, né? Você não vê patrulhas, alguma coisa. Então, ele tem que ter armas, ele tem que ter a autorização de ter armas lá para o bandido saber que se ele for lá, ele pode se defender, né? E dar essa segurança. Por exemplo, se você pegar hoje, o menos em Santa Catarina tenho cobrado lá do nosso governador, se você pega a polícia ambiental, que cuida de animais e plantas, você tem um patrulhamento direto na área rural. Mas e o bicho-homem, quem que cuida? Ninguém cuida do bicho-homem que está lá, isolado, sozinho, à mercê dos bandidos, e ninguém faz nada. Eu ouvi um depoimento de um agricultor se queixando de que ele sustenta a sua família, que a família trabalha, mas os filhos não querem ir mais para a lavoura de medo dos assaltos e de medo da violência. Que é verdade. Lá em Santa Catarina nós temos aí um sistema de georreferenciamento rural, né, que é você colocar a polícia diretamente ligada às fazendas, às propriedades com referenciamento, né? Com satélite, né? E você possa fazer aí então o monitoramento, né? Ligado com a polícia e o bandido sabendo que ele vai lá, ele é comunicado e tal. Uma maneira de nós começarmos a monitorar esse processo. Mas mesmo assim, os bandidos estão avançando cada dia mais. Imagina alguém isolado, e principalmente você pega as pessoas que ficam em casa. Quem é que fica em casa? As pessoas de mais idade, o pai, a mãe que está lá, o bandido entra, rouba, assassina, e você não consegue ter alguém que possa coibir isso, né? Eu tive lá, agora exemplo, um dia desses, lá em Santa Catarina, que uma fazenda, uma propriedade foi ser roubada, e esse agricultor tinha arma e atirou, né? E o bandido fugiu, foi embora porque ele estava roubando o trator dele. Aí no outro dia chegou o vizinho na casa dele, né? Bem apavorado. O que foi? Roubaram meu trator essa noite, eu vi os bandidos roubando meu trator, eu não tinha nenhuma arma, não tinha nada, eles levaram meu trator embora, não pude fazer nada. O mesmo que, né, deixou de roubar lá, roubou no outro lado. Então eu acho que isso nós temos que resolver. Discutir a questão do desarmamento. A questão do desarmamento, tem que armar, porque as pessoas, o bandido está armado, e as pessoas de bem estão em defesa. Se você a resposta que se coloca, se tu for assaltado, não reaja. Caramba, se nós chegamos a esse ponto, né? E aí você imagina se nós não fizermos com que a impunidade acabe, que a verdade é essa, né? Tem que acabar com a impunidade, as pessoas têm que começar a
colocar na cadeia, nós fizemos legislações, várias legislações aumentando a pena, né? Porque até 4 anos você não fica preso, mandando para 8, 12 anos, mas mesmo assim o bandido sabe que ele dá um jeito de sair fora. Então, acho que nós não temos que ter pena de bandido. O bandido tem que ficar na cadeia, tem que pagar o preço. Você tem 2 escolhas na vida, né? O lado bom e o lado ruim. Escolheu o lado ruim, paga o preço, né? Na política, inclusive fora o pessoal do colarinho branco, né? Mas todos, né? Você tem a consciência do que está certo ou errado. Se tu escolher pelo lado errado, você pague pela conta e seja responsável por ela. Eu sou assim, eu não tenho bandido de estimação, não. Seja do meu partido, quem for, né? Fez errado, paga, né? Podia ter feito certo, né? Quis bancar o esperto, então tem que sofrer com as consequências. Tá certo, então. Eu agradeço a sua presença aqui, deputado Valdir Colato, sempre muito sincero, muito objetivo. O conheço há longos anos e sei do trabalho que realiza, principalmente em prol da agricultura brasileira aí. Muito obrigado. Vamos voltar a falar, quem sabe depois com o novo Código Florestal, essa questão dos fitossanitários e principalmente resolver a questão da insegurança no campo. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Obrigado.